Antes do Destino Manifesto, antes das caravanas de carroças, das corridas do ouro e dos trilhos de ferro abrirem caminhos pelo oeste, havia um rio e dois homens, carregando as esperanças de uma jovem república sobre seus ombros, partiram para segui-lo até o coração de um continente que nenhum americano branco havia mapeado completamente. Seus nomes eram Meriwether Lewis e William Clark. Soldados, cientistas, diplomatas e exploradores. Mas eles também eram algo mais raro, observadores de mente aberta, dispostos a aprender com as pessoas e com a terra enquanto avançavam. Designados pelo presidente Thomas Jefferson para mapear o vasto desconhecido após a compra da Louisiana. A missão deles era parte experimento científico, parte construção de império e parte história de sobrevivência. O que se desenrolou foi uma das expedições mais ousadas da história americana. Uma odisseia de 13 mil quilômetros por territórios inexplorados, onde cada curva do rio poderia trazer revelações, perigo ou uma mistura emocionante dos dois. Esta não é apenas a história de uma jornada. É a história de como uma nação começou a compreender a verdadeira dimensão do mundo que acabara de herdar e das aventuras que a aguardavam ao longo do caminho. Para Pegadas da Fronteira, esta é a história da expedição de Lewis e Clark e seus feitos épicos de descoberta. No início de 1803, o presidente Thomas Jefferson buscou discretamente o Congresso com uma proposta que mudaria a história americana. Ele pediu $2.500, valor modesto até na época, para financiar uma missão ao Oceano Pacífico. À primeira vista, o objetivo declarado era simples: abrir novas oportunidades de comércio. Mas as verdadeiras intenções de Jefferson iam muito além do comércio. Sua visão era ampla e ousada. Ele queria que os Estados Unidos um dia se estendessem de costa a costa. Esse pedido discreto foi a semente do que se tornaria a expedição de Lewis e Clark. Jefferson escolheu pessoalmente Meriwether Lewis para liderar a missão, depois acompanhado por William Clark. O trabalho deles era multifacetado. Eles não deveriam apenas abrir caminho para o oeste. Eles foram orientados a registrar a geografia, clima, fauna e vegetação locais. Eles deveriam interagir com as tribos nativas, coletar informações sobre recursos naturais e buscar rotas que futuramente apoiassem o comércio e assentamento. Jefferson também esperava que a expedição pudesse abrir caminho para uma presença americana duradoura em uma região ainda não sob controle dos Estados Unidos. A mensagem confidencial de Jefferson ao Congresso, em 18 de janeiro de 1803, expôs não apenas a justificativa para a jornada, mas também seu pensamento mais amplo sobre o futuro relacionamento da América com as nações nativas. Ele observou que muitas tribos estavam se tornando cada vez mais resistentes a vender suas terras, mesmo que os Estados Unidos estivessem adquirindo território por meio de acordos tecnicamente voluntários. Com o crescimento da população de colonos, Jefferson defendia que a expansão pacífica exigia incentivar os nativos a trocarem a caça pela agricultura e ampliar o acesso aos produtos americanos por uma rede de postos de troca. A estratégia dele era clara. Se as comunidades nativas adotassem agricultura e vida sedentária, precisariam de menos terra. E se os postos de troca fornecessem bens úteis, ferramentas, utensílios domésticos, confortos, eles poderiam ficar mais inclinados a negociar terras que, de outra forma, não eram usadas para caça. Essa mudança, acreditava Jefferson, os aproximaria da sociedade ao estilo americano e os tornaria mais abertos à assimilação. Para ele, isso não era só um benefício para os Estados Unidos, mas um caminho para o que chamou de maior bem deles. Jefferson também via uma oportunidade no rio Missouri, uma rota menos explorada, mas cheia de potencial comercial. Ele descreveu as terras ao longo do Missouri como o lar de várias nações indígenas com redes de comércio de peles já ligadas a interesses europeus.
Jefferson achava que comerciantes americanos competiriam melhor com mais acesso. Ele imaginava um futuro em que mercadorias viajariam por água da costa do Pacífico até o Atlântico, usando uma combinação de rios e rotas terrestres. Essa missão, sugeriu Jefferson, poderia ser realizada por uma pequena equipe de soldados que traçaria a rota, se encontraria com tribos e abriria diálogos sobre comércio. Ele foi cuidadoso com as palavras. Jefferson sabia que esse plano, embora de natureza exploratória, poderia causar problemas se fosse visto como uma tomada agressiva de terras. Ao apresentar isso como um empreendimento científico e comercial, ele esperava evitar suspeitas de governos estrangeiros, especialmente França e Espanha, que ainda tinham reivindicações territoriais no Oeste naquela época. Em resumo, os $2.500 que Jefferson pediu eram uma fachada. Por trás disso, havia um plano de grande alcance para expandir o domínio da jovem República Americana, mapear um continente e afirmar sutilmente a influência dos Estados Unidos da América em terras que ainda não lhe pertenciam. Com essa iniciativa, Jefferson estava lançando as bases para um império. Nas décadas anteriores à expedição de Lewis e Clark sequer tomar forma, Thomas Jefferson já sonhava com o que existia além do rio Mississippi. Já na década de 1780, enquanto servia como ministro na França, Jefferson se reuniu com o explorador John Latter para discutir planos de alcançar o noroeste do Pacífico. Essa conversa plantou uma semente na mente de Jefferson, uma semente que mais tarde se tornaria o núcleo da descoberta. Muito antes de enviar alguém para o oeste, porém, Jefferson vinha silenciosamente coletando histórias de exploradores, lendo seus diários e juntando o pouco que se sabia sobre a fronteira inexplorada. Jefferson foi especialmente inspirado pelos escritos do capitão James Cook e de Lepage Duprat. Os relatos do capitão Cook sobre a terceira viagem à passagem do Noroeste e as descrições de Duprat sobre a Louisiana deixaram Jefferson ansioso por traçar uma rota terrestre pelo continente. Mas Jefferson não era o único nessa corrida. O explorador britânico Alexander Mackenzie já havia feito história em 1793, ao se tornar o primeiro não indígena a cruzar a América do Norte continental ao norte do México. Seu livro, Viagens de Montreal, alertou Jefferson de que a Grã-Bretanha estava de olho no noroeste do Pacífico e em seu comércio de peles, especialmente ao longo do rio Columbia. Essa percepção fez com que Jefferson agisse rapidamente. Então, em 1803, quando o Congresso finalmente aprovou aquele financiamento mencionado para uma expedição rumo ao oeste, Jefferson não perdeu tempo. Ele escolheu Meriwether Lewis, seu secretário pessoal e confidente de confiança, para liderar a jornada. Lewis, compartilhando da urgência de Jefferson, reuniu suprimentos rapidamente. Tudo com a ajuda de Israel Whelan, um fornecedor do governo. A lista de compras deles para a missão era grande. Eles embalaram centenas de quilos de sopa portátil, dezenas de galões de álcool de alta graduação, presentes para tribos nativas, mosquiteiros, kits cirúrgicos e até bolsas à prova d'água. Tabaco e remédios também entraram na lista, itens essenciais tanto para a troca quanto para a sobrevivência. Mas a viagem nunca foi apenas sobre sobrevivência ou comércio. Jefferson nunca hesitou em reiterar que via a missão como uma forma de expandir o conhecimento científico. Ele chegou a dizer a um cientista francês que a expedição poderia encontrar criaturas extintas há muito tempo, como mamutes, tigres dente de sabre ou preguiças gigantes, ainda vagando pela natureza selvagem da América do Norte. Veja, foi nessa mesma época que muitos cientistas não estavam convencidos de que a extinção era real. Se conseguiam desenterrar fósseis, Thomas Jefferson pensou que poderiam achar espécimes vivos. Ele realmente acreditava que animais como o Megalonyx, um bicho preguiça gigante agora extinto com garras enormes, ainda poderiam existir em cantos remotos do continente. Essas ideias podem parecer exageradas hoje, mas na época estavam fundamentadas no melhor pensamento científico disponível. Jefferson não se limitou a dar equipamentos e mapas a Lewis. Ele também o colocou no recém-criado Conselho Americano de Agricultura.
Essa decisão conectou Lewis com as mentes mais brilhantes do país em agricultura, manufatura e ciência prática. Jefferson acreditava que essas conexões enriqueceriam a expedição e ajudariam Lewis a desenvolver o tipo de conhecimento amplo e útil que a jornada exigia. Apenas 2 dias após a aprovação do financiamento, Jefferson compartilhou a notícia sobre a planejada viagem de descoberta. Sua carta revelou o amplo alcance de sua visão. Não apenas uma jornada até o Pacífico, mas uma investigação completa do clima, geografia, povo e recursos naturais da Terra. Jefferson esperava que a jornada confirmasse o destino da América de se estender do Atlântico ao Pacífico, além de oferecer vislumbres do passado antigo da Terra. Isso destacava o fato de que a escolha de Jefferson para liderar a jornada não era um cientista ou explorador tradicional. Na verdade, o capitão Meriwether Lewis era um homem que incorporava a combinação perfeita de coragem fronteiriça e curiosidade científica. Embora Lewis não tivesse formação formal em botânica, zoologia ou astronomia, Jefferson observou que seu olhar atento aos detalhes e o conhecimento prático da vida selvagem compensariam mais do que o suficiente. Como Jefferson explicou em uma carta escrita ao Dr. Benjamin Smith Barton, Lewis possuía uma notável capacidade de observação precisa e, com a orientação certa, saberia o que procurar. E mais importante ainda, como registrar essas informações. Para preparar Lewis, Jefferson pediu ao renomado naturalista Barton que o orientasse nas semanas seguintes. Barton foi incentivado a dar a Lewis uma lista das plantas, animais e costumes das tribos nativas mais relevantes para serem documentados. O presidente não se desculpou pelo pedido. Em vez disso, ele se apoiou no compromisso mútuo com a descoberta científica, acreditando que a busca pelo conhecimento por si só justificava o esforço. Enquanto Lewis se preparava para a jornada, Jefferson equilibrava outras partes de sua visão. Ele enviou mensagem aos oficiais de Illinois, incentivando negociações com tribos locais por terras para apoiar a expansão dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, Jefferson trabalhava nos bastidores para orquestrar a lendária compra da Louisiana, que em breve dobraria o tamanho da nação e daria a Lewis e seu grupo um mapa muito maior para explorar. Com a primavera de 1803, Lewis começou a agir. No dia 8 de março, Jefferson retornou à sua casa em Monticello, na Virgínia, enquanto Lewis seguia para Harper's Ferry. Lá, ele supervisionou a fabricação de equipamentos, desde pólvora e balas até um barco experimental de ferro que esperava suportasse as exigências das viagens pelos rios. Nessa época, Lewis deve ter encomendado um ferro de marcar personalizado para identificar caixas e barris de suprimentos. Ele também pode ter deixado sua marca em árvores ou suprimentos de acampamento ao longo do longo caminho para o oeste. Muito poucos artefatos dessa parte da expedição permanecem hoje, mas o ferro de marcar foi uma das muitas ferramentas criadas para trazer ordem e responsabilidade ao desconhecido. Com o financiamento garantido pelo Congresso, suprimentos sendo comprados por assistentes e instruções em mãos do presidente Thomas Jefferson, a próxima tarefa de Lewis era o treinamento, e para isso, ele recorreu a algumas das mentes mais brilhantes da época. Saindo de Harper's Ferry no final de abril, Lewis seguiu para o norte até Lancaster, Pensilvânia, onde estudaria navegação celeste com o respeitado agrimensor André Ellicott. Lá, Ellicott deu a Lewis não apenas instrução prática, mas também uma carta de apresentação para Roberto Patterson, na Filadélfia, outro mentor científico. Ellicott compartilhou conselhos sobre o uso de um horizonte artificial, especificamente um modelo que usava uma bandeja de água para refletir corpos celestes. Embora simples e confiável, Lewis notou depois que só era prático para observar objetos brilhantes como o Sol. A luz mais fraca das estrelas ou da Lua tornava as medições precisas muito mais difíceis. Em meados de maio, Lewis havia chegado a Filadélfia, uma cidade repleta de vida intelectual. Ele buscou orientação adicional de especialistas como Patterson e Isaac Briggs, reunindo conselhos sobre quais ferramentas e instrumentos eram essenciais para a jornada. Ambos alertaram contra o uso de um teodolito,
uma ferramenta de levantamento delicada e difícil de transportar, e recomendaram, em vez disso, um conjunto de equipamentos mais simples e duráveis. Esses itens essenciais incluíam 2 sextantes, um deles projetado especificamente para leituras de retaguarda, um cronômetro, um horizonte artificial, uma bússola, uma corrente de agrimensor e um conjunto completo de instrumentos de plotagem. Como medir o tempo era essencial para definir a localização, o cronômetro da expedição precisava funcionar perfeitamente, tarefa que Ellicott se ofereceu para assumir. O presidente Jefferson continuou envolvido nos detalhes em Washington. Em uma carta datada de 16 de maio, ele esclareceu algumas confusões sobre a lista de instrumentos, assegurando a Lewis que ele era responsável por reunir o que fosse necessário e que deveria confiar no julgamento tanto de Patterson quanto de Ellicott. Durante as 3 semanas na Filadélfia, Lewis seguiu aprimorando planos e reunindo equipamentos. Ele adquiriu diversos suprimentos, desde equipamentos científicos extras e mercadorias para troca com tribos nativas, até um par de pistolas de bolso de pederneira do comerciante Roberto Barnhill. Essas pistolas de bolso, com gatilhos ocultos, foram projetadas para acesso rápido e menor chance de enroscar ao serem sacadas. Eram compactas, potentes e discretas, ideais para uma jornada repleta de perigos desconhecidos. Ao mesmo tempo, Lewis continuou adquirindo conhecimento com os principais pensadores em medicina, botânica e antropologia. Ele jantava com velhos amigos como Mahlon Dickerson, trabalhava de perto com Patterson e aceitava orientações adicionais do Dr. Barton. Notavelmente, um certo Dr. Benjamin Rush havia fornecido a ele perguntas voltadas para uma melhor compreensão da vida dos nativos americanos, incluindo seus costumes, crenças espirituais e práticas de saúde. Isso se mostraria fundamental no futuro. O Dr. Rush também deu orientações práticas de saúde aos exploradores. Essas não eram só sugestões casuais. Era uma lista detalhada de conselhos médicos, feita para ajudar Lewis e seus homens a enfrentar as dificuldades de uma longa e perigosa jornada por terrenos acidentados e desconhecidos. Com doenças e a morte à espreita nas sombras, seguir um protocolo médico rigoroso era de extrema importância. As instruções manuscritas do Dr. Rush, guardadas em seu caderno, traziam 11 regras principais que Lewis foi orientado a seguir. O cerne da mensagem de Rush era a prevenção. Ele aconselhou Lewis a não ignorar os primeiros sinais de doença, mas sim a parar, descansar e tratar os sintomas com remédios suaves. Entre eles, destacavam-se suas pílulas purgativas, usadas então para limpar o organismo. Jejum, manter-se hidratado e induzir um leve suor com bebidas quentes também eram recomendados para evitar febres. Vários pontos focavam em reconhecer os primeiros sinais de alerta de doenças. Se Lewis ou algum de seus homens sentisse constipação ou perda súbita de apetite, Rush via isso como alerta. O conselho era simples. Não ignore essas mudanças e trate-as rapidamente com aquelas mesmas pílulas purgativas. Ao controlar esforço e alimentação em longas marchas, Rush destacava a importância da moderação. Ele acreditava que comer pouco ajudava o corpo a suportar trabalhos pesados com mais eficiência e diminuía o risco de adoecer por esforço excessivo. Ele também exigia que Lewis e seus homens usassem flanela direto na pele, especialmente em tempo úmido, para se protegerem do frio e doenças. Esse conselho foi considerado. Lewis comprou inúmeras camisas de flanela antes de partir e, mais tarde, garantiu que toda a tripulação estivesse equipada com camisas de flanela durante a jornada. Rush era especialmente cauteloso com o álcool. Em vez de proibir completamente, ele recomendava o uso de bebidas alcoólicas com moderação e apenas em situações específicas, como após estar encharcado, exausto ou exposto ao frio e ao ar cortante da noite. Nesses casos, uma pequena quantidade pura, não mais do que 3 colheres de sopa, poderia oferecer benefício medicinal, muito mais do que beber grandes quantidades diluídas. Para se manter hidratado e saudável, Rush também sugeriu misturar açúcar ou melaço com água e algumas gotas de vitríolo,
uma forma de ácido comum na medicina antiga, criando uma bebida que era ao mesmo tempo refrescante e benéfica para a digestão. Ele também aconselhava lavar os pés frios com álcool e começar cada dia enxaguando-os em água fria. Ambas as medidas tinham como objetivo fortalecer os pés e prevenir doenças causadas pela exposição ao frio. Uma das dicas mais úteis que ele deu para a jornada foi sobre recuperação. Rush acreditava sinceramente que após uma marcha exaustiva, deitar-se completamente reto por 2 horas proporcionaria muito mais descanso do que sentar ou relaxar em qualquer outra posição. Era uma forma de relaxar completamente o corpo e prepará-lo para a próxima etapa da jornada. Por fim, ele deu conselhos específicos sobre o calçado. Sapatos sem salto, segundo ele, proporcionam mais equilíbrio e suporte às pernas, permitindo aos exploradores percorrer maiores distâncias com menos esforço. Todas essas orientações não eram teóricas. Elas eram baseadas na experiência de Rush, nas crenças médicas comuns da época e em uma compreensão prática das condições extenuantes que Lewis enfrentaria. Embora a medicina moderna tenha superado muitas dessas práticas, como a purgação ou o uso de vitrilo, o essencial dos conselhos de Rush continua sendo familiar. Ouça seu corpo, trate os sintomas cedo, descanse quando necessário, vista-se de acordo com o clima e mantenha moderação em tudo. Lewis também enviou a Jefferson uma seleção de mapas rascunhados copiados dos levantamentos costeiros de George Vancouver. Ferramentas que ajudariam a cobrir as lacunas geográficas da América do Norte. Esses mapas, mesmo feitos às pressas, seriam referências úteis para a jornada futura. Apesar do entusiasmo de Lewis, recrutar homens adequados para a expedição se mostrou difícil. Ele escreveu para Jefferson, expressando frustração porque apenas alguns voluntários atendiam aos altos padrões físicos e mentais exigidos para uma jornada tão árdua. Mesmo assim, ele estava otimista e, no final de maio, relatou que quase todos os suprimentos haviam sido garantidos e esperava retornar a Washington no início de junho. Percebendo que não podia continuar esperando que os voluntários viessem até ele, Lewis se lembrou de um homem que, acima de todos, não só poderia atender aos seus padrões, mas superá-los. Assim, ele pegou a caneta e escreveu, na cidade de Washington, uma das cartas mais importantes não só de sua vida, mas da história americana. A William Clark, antigo amigo e companheiro de armas. Lewis fez um convite não só para que ele se juntasse a ele na expedição ao oeste apoiada pelo governo, mas também para ajudá-lo a liderá-la. Nesta carta, Lewis expôs seus planos imediatos de viagem. Ele partiria em breve para Pittsburgh, onde sua longa viagem começaria. De lá, ele desceria o rio Ohio em uma embarcação de 10 toneladas, seguindo para sudoeste até chegar ao rio Mississippi. E então avançaria pelo rio Missouri, até onde suas águas permitissem. Era uma rota ambiciosa, com milhas de rios e uma natureza selvagem desconhecida pela frente. Lewis também descreveu suas necessidades de pessoal, detalhando os tipos de homens que precisariam recrutar para a missão. Os candidatos ideais eram solteiros, fisicamente fortes e experientes em sobrevivência na selva, de preferência com experiência como caçadores. Ele pretendia parar em postos como Fort Massac e Kaskaskia, buscando soldados capazes de enfrentar meses de viagem difícil, condições incertas e alto risco. Mas ele também pediu para Clark ficar de olho. Se algum jovem da vizinhança de Clark atendesse aos critérios, Lewis queria saber seus nomes. Como incentivo de recrutamento, Lewis observou que todos os recrutas receberiam a promessa de um conjunto de benefícios generosos. Incluía 6 meses de pagamento adiantado, opção de sair após a jornada e concessão de terras igual à dos veteranos da Guerra Revolucionária. Esses benefícios tinham como objetivo atrair homens de qualidade e recompensar seu serviço no que se esperava ser uma das tarefas mais desafiadoras da história americana. No entanto, escondida na carta de Lewis, havia uma missão muito mais secreta, que ele pediu a Clark para manter estritamente confidencial.
O governo dos Estados Unidos, revelou Lewis, acreditava estar prestes a adquirir o vasto território drenado pelo rio Mississippi e seus afluentes, incluindo o Missouri. Embora ainda não estivesse finalizado, o possível acordo de terras, a futura compra da Louisiana, daria aos Estados Unidos o controle sobre uma enorme faixa do continente. Diante disso, a exploração da região ganhou uma nova urgência. Finalmente, Lewis fez um apelo pessoal. Ele pediu a Clark que considerasse não apenas as recompensas ou a aventura, mas a oportunidade de enfrentar juntos as dificuldades e as honras da jornada. Citação: se, portanto, houver algo nessas circunstâncias nesta empreitada que o induza a participar comigo de suas fadigas, seus perigos e suas honras, acredite, não há homem na terra com quem eu sentiria igual prazer em compartilhá-los quanto com você. Clark recebeu a carta quase um mês depois, em 17 de julho de 1803, e não hesitou muito. No dia seguinte, ele respondeu aceitando. Era o começo de uma parceria que entraria para a história dos Estados Unidos. Dois homens liderando uma equipe escolhida a dedo rumo ao oeste inexplorado, movidos pela ciência, pela exploração e por uma visão do que seu jovem país um dia se tornaria. William Clark não teve outra escolha a não ser aceitar. Em 20 de junho de 1803, o presidente Thomas Jefferson finalizou um documento que moldaria uma das expedições mais importantes da história americana. Destinado a Meriwether Lewis, esse conjunto de instruções detalhava expectativas, objetivos e questões de segurança. Lewis deveria traçar sua rota com cuidado. Ele foi orientado a registrar a latitude e longitude em cada ponto notável ao longo do rio, especialmente onde outros rios se encontrassem, ou em ilhas, corredeiras e marcos naturais que durariam por gerações. Jefferson queria um mapa confiável e reutilizável. Então, Lewis recebeu instruções para usar tudo, desde suas bússolas e linhas de registro até observações celestes, para acertar exatamente. Mas lembre-se, a jornada não era apenas sobre terra e água. Era sobre as pessoas também. Jefferson incentivou Lewis a aprender o máximo possível sobre as tribos indígenas que ele encontraria. Quais eram seus nomes? Quantas pessoas havia por grupo? O que vestiam, comiam e em que acreditavam? Que línguas eles falavam? E quais doenças os afetavam? Jefferson também queria conhecer suas leis, costumes e potencial comercial. Compreender as tribos não só ajudaria na diplomacia futura, como também serviria à visão mais ampla de Jefferson de expandir a influência americana por meio do engajamento pacífico. Nesse espírito, Jefferson aconselhou Lewis a tratar todos os povos nativos com respeito e cordialidade. Ele deveria tranquilizá-los de que a expedição não representava ameaça e explicar que os Estados Unidos queriam comerciar e manter relações pacíficas. Se algum líder tribal quisesse visitar Washington, Lewis era incentivado a providenciar para que isso acontecesse, com o governo arcando com os custos. Lewis também foi solicitado a observar plantas, animais e características geológicas, especialmente qualquer coisa nova para a ciência americana. Ele precisava observar o solo, o clima e as datas em que flores desabrochavam ou aves surgiam. Jefferson queria um panorama completo do que tornava a Terra única, desde minerais raros até espécies extintas. Um ponto menos discutido da jornada é que Lewis também levava consigo amostras da vacina contra a varíola, conhecida na época como Cowpox. Jefferson queria que Lewis ensinasse as tribos nativas a usarem e entenderem o poder de proteção contra doenças mortais. Isso também fazia parte do objetivo maior: compartilhar conhecimento para construir confiança. Quando se tratava de segurança, Jefferson deixou o julgamento final para Meriwether Lewis. Se a expedição encontrasse resistência séria, fosse de um exército estrangeiro ou de uma ameaça esmagadora, ele foi instruído a voltar em vez de arriscar vidas. Lembre-se, o foco era sobreviver, não heroísmo. Jefferson deixou isso claro. Trazer de volta as informações é mais valioso do que avançar de forma imprudente.
E, por fim, Jefferson incluiu um plano de contingência prático. Se voltar pelo caminho que vieram se mostrasse perigoso demais, Lewis tinha autoridade para buscar passagem pelo mar, contornando o Cabo Horn ou o Cabo da Boa Esperança. Ele teria acesso a cartas de crédito abertas para comprar suprimentos, comida ou transporte, confiando no respaldo financeiro do governo dos Estados Unidos para cobrir qualquer necessidade. Tudo isso foi colocado por escrito e assinado pelo próprio Jefferson. Com a carta, o corpo de descobridores estava pronto para iniciar sua jornada histórica. O plano era ambicioso, as expectativas eram altas e os riscos reais. Mas Lewis agora tinha seu roteiro, não só para os rios à frente, mas também para enfrentar qualquer desafio que surgisse com eles. No verão de 1803 meses de planejamento, treinamento e manobras políticas finalmente deram lugar à ação. Os preparativos finais para a expedição de Meriwether Lewis agora avançavam a todo vapor. O tempo parecia se confundir quando julho chegou, trazendo consigo notícias que mudariam para sempre a forma da nação. Em 4 de julho de 1803, a notícia do Tratado de Compra da Louisiana foi tornada pública. Em Washington, Distrito de Colômbia, da noite para o dia, a escala e a importância da missão de Lewis cresceram exponencialmente. Apenas 11 dias depois, Lewis chegou a Pittsburgh, Pensilvânia. Lá, ele supervisionou pessoalmente a construção de uma grande barca de quilha, com cerca de 17 metros de comprimento, um mastro de quase 10 metros e bancos para acomodar 22 remadores. Ele também adquiriu uma longa e estreita Piero, outra embarcação fluvial com mais de 12 metros de comprimento. Esses barcos seriam as principais linhas de vida da jornada, levando suprimentos, armas, equipamentos científicos e a tripulação que moldaria a história americana. Mas, é claro, nada nunca sai exatamente como planejado. Atrasos adiaram a partida por mais de um mês, enquanto os construtores finalizavam o quilbo. Finalmente, em 31 de agosto, com a construção terminada e a embarcação totalmente carregada, Lewis e sua pequena equipe, 11 homens ao todo, partiram na correnteza lenta do rio Ohio. Esta tão aguardada expedição havia começado oficialmente. Enquanto o barco se afastava das margens de Pittsburgh, Lewis provavelmente não pôde deixar de se lembrar de uma carta que havia enviado para sua mãe não muito tempo antes. Nela, ele tentou aliviar as preocupações dela, escrevendo com confiança sobre seus planos. Abre aspas, eu partirei para o oeste do país. Minha ausência provavelmente será de 15 ou 18 meses. Eu vou com a mais perfeita convicção em minha própria mente de que retornarei em segurança. E, portanto, espero que você não se permita alimentar qualquer ansiedade pela minha segurança. Adeus e acredite em mim, seu filho afetuoso Meriwether Lewis. Com essas palavras ecoando em seus pensamentos, e as águas se estendendo à sua frente, Meriwether Lewis navegou rumo ao desconhecido, munido de otimismo, preparado pelo treinamento e movido por uma missão que redefiniria uma nação. O melhor ainda estava por vir. Em 1º de setembro de 1803, Meriwether Lewis começou a escrever o que se tornaria um dos relatos de primeira mão mais significativos da exploração americana, os Diários da Expedição de Lewis e Clark. Ao registrar as primeiras milhas no rio Ohio, ele definiu o tom de uma viagem que mostraria não só a geografia e o clima, mas também a vida na fronteira, os desafios e as descobertas. Em 15 de outubro, após semanas se preparando sozinho e viajando pelo rio, Lewis finalmente encontrou William Clark em Clarksville, território de Indiana. Clark não estava sozinho. Ele trouxe York, seu assistente escravizado, que teria papel fundamental na jornada. Nas 2 semanas seguintes, os 2 líderes selecionaram cuidadosamente 9 civis habilidosos de um grupo de voluntários entusiasmados. Força, experiência em ambientes selvagens e habilidade para enfrentar dificuldades eram fundamentais para quem desejava participar dessa perigosa empreitada.
Enquanto isso, o cenário político em Washington também mudou drasticamente. Em 20 de outubro, o Senado dos Estados Unidos ratificou o Tratado da Compra da Louisiana, consolidando a aquisição de uma vasta área a oeste do rio Mississippi. Esse momento histórico deu nova urgência e importância à missão de Lewis e Clark. Agora, eles estavam explorando um território americano recém-adquirido. Em novembro, o corpo de descobridores alcançou a junção dos rios Ohio e Mississippi. Durante o acampamento, Lewis e Clark aproveitaram para aprimorar suas habilidades de navegação, praticando cálculos de posição com instrumentos de topografia para determinar latitude e longitude, fundamentais para mapear com precisão o terreno à frente. Em 28 de novembro, a expedição alcançou Kaskaskia, Illinois, onde havia um posto do Exército dos Estados Unidos da América. Lá, eles recrutaram mais soldados para completar sua equipe. Isso incluiu John Ordway, um soldado cujo diário extremamente detalhado forneceria as informações que faltavam nos registros do próprio Lewis e Clark. Pouco mais de uma semana depois, em 6 de dezembro, Lewis foi a cavalo até St. Louis, do outro lado do rio Mississippi, para buscar equipamentos e provisões extras para o inverno. Os mapas estelares precisavam de atualização. De volta ao lado de Illinois, Clark chegou ao quartel-general de inverno planejado em 12 de dezembro. No dia seguinte, iniciou-se a construção do acampamento Dubois, um posto fortificado que serviria de base até a primavera. Ele foi estrategicamente posicionado ao norte de St. Louis, colocando-os próximos tanto das regiões controladas pelos americanos quanto pelos franceses durante os últimos dias de uma grande transição política. Essa transição chegou ao ápice em 20 de dezembro, quando a França transferiu oficialmente a posse do território da Louisiana para os Estados Unidos. 10 dias depois, os Estados Unidos tomaram posse total, e com isso, o palco estava completamente montado. Lewis e Clark não iam só para uma selva desconhecida. Eles lideravam a primeira grande expedição americana em território totalmente novo. Uma jornada que em breve definiria o limite do mundo conhecido. Nos primeiros dias de 1804, o acampamento Dubois, quartel-general do Corpo de Descobridores, estava quase concluído. O frio inverno do meio-oeste ainda dominava a região, mas dentro do acampamento, o foco era na disciplina, no moral e em manter todos ocupados. Lewis e Clark caminhavam numa linha tênue como líderes. Os homens precisavam estar animados e cooperativos, mas o excesso de ociosidade podia gerar ressentimento. Os capitães deram propósito aos primeiros dias. Os homens foram designados como caçadores, cozinheiros, pescadores e cuidadores do acampamento. Outros trabalharam ao lado dos capitães para preparar os equipamentos científicos para a jornada que estava por vir. Competições de tiro e caçadas frequentes mantinham os homens preparados e o acampamento abastecido com carne de veado e aves. Quando fevereiro chegou, a neve começou a derreter. Mas um novo desafio surgiu. William Clark adoeceu. A condição dele era incerta, e ele piorava mesmo com a chegada da primavera. Lewis interveio com comprimidos caseiros de casca de noz, e lentamente Clark começou a se recuperar. Quando o congelado rio Missouri começou a se mover e se partir, os capitães sabiam que era hora de agir rapidamente. A próxima fase deles envolveria um contato profundo com as nações indígenas, tribos que pontilhavam a paisagem que eles estavam prestes a explorar, e um planejamento cuidadoso seria essencial. Em 9 de março, Lewis viajou a São Luís para presenciar a transferência do território da Louisiana da França para os Estados Unidos. Apenas algumas semanas depois, em 26 de março, ele recebeu uma notícia que o deixou frustrado e desapontado. A nomeação de Clark finalmente havia chegado, mas apenas como tenente, não como capitão. Embora Jefferson tivesse prometido autoridade igual, a documentação não refletia isso. Mesmo assim, Lewis manteve essa diferença de patente escondida dos homens. Na trilha, os capitães liderariam juntos.
No final de março, as tensões aumentaram dentro do corpo. Os soldados John Shields e John Coulter, que depois seriam essenciais para a expedição, se envolveram em uma briga acalorada com o sargento Ordway e chegaram a ameaçar sua vida. O incidente quase resultou em acusações de motim, mas após demonstrarem profundo arrependimento, ambos foram perdoados. Poucos dias depois, em 31 de março, Lewis e Clark realizaram uma cerimônia formal para admitir 25 homens escolhidos a dedo no corpo de descoberta. 5 outros foram designados para voltar com a barca na primavera seguinte, após a expedição cruzar para o território desconhecido além das montanhas rochosas. Abril trouxe tanto celebração quanto urgência. Lewis e Clark pegaram uma canoa até St. Louis, onde participaram de um jantar e de um baile em sua homenagem. Foi um breve momento de civilidade antes de voltarem para a selva. Então, em 14 de maio de 1804, o corpo de descobridores finalmente partiu novamente. Sob o comando de Clark, mais de 40 homens partiram do acampamento do Bois e começaram a remar rio acima pelo Missouri. Em meados de maio, o corpo de descobridores chegou à cidade ribeirinha de St. Charles, Missouri, onde fizeram uma pausa para esperar o capitão Meriwether Lewis se juntar a eles vindo de St. Louis. Enquanto esperavam, houve problemas de disciplina. Em 17 de maio, os soldados Collins, Hall e Warner enfrentaram corte marcial por ausência sem permissão. Collins enfrentou acusações adicionais e foi condenado a 50 chibatadas. Hall e Werner foram considerados culpados, mas tiveram as punições suspensas. Lewis deixou St. Louis em 20 de maio, acompanhado pelo oficial Amos Stoddard, comerciantes e outros cidadãos importantes. Uma forte tempestade obrigou o grupo a se abrigar em uma pequena cabana antes de seguir em frente. Na tarde de 21 de maio, o corpo de descobridores iniciou sua jornada ao oeste, partindo de St. Charles. Com um disparo cerimonial do canhão giratório e 3 vivas entusiasmados, a expedição partiu enfrentando ventos fortes, o que limitou seu progresso a pouco mais de 3 milhas. Naquela noite, tempestades seguiram castigando o acampamento deles na margem norte. Veja, o corpo viajava em um barco de quilha de 55 pés e 2 pirogues, transportando suprimentos e instrumentos científicos essenciais para a missão deles. Apesar dos ventos ocasionalmente favoráveis, a correnteza do rio Missouri era forte e implacável. Os homens avançavam principalmente remando ou puxando os barcos com cordas ao longo da margem. Alguns dias depois, em 25 de maio, eles passaram por Le Charette, o último posto avançado de colonização euro-americana no rio. Em 26 de junho, o corpo chegou a Cow Point, onde o rio Kansas encontra o Missouri, no que hoje é Kansas City. Com receio de conflito com o povo Kansa, que morava perto, eles fortificaram a posição, mas não foram atacados. A tripulação usou a oportunidade para descansar, consertar os barcos e se preparar para as próximas milhas. No entanto, nem tudo correu bem. Poucos dias depois, em 29 de junho, o soldado Collins foi flagrado roubando uísque de serviço e condenado a 100 brutais chibatadas. O soldado Hall, que decidiu beber com ele, também foi punido com 50 chibatadas. O dia 4 de julho recebeu uma nomeação especial. Lewis e Clark nomearam o riacho próximo à atual Atchison, Kansas, como Riacho da Independência. Uma semana depois, em 11 de julho, eles entraram no atual Nebraska. Naquela noite, o soldado Willard foi pego dormindo em sua vigia, uma falta grave que pôs o acampamento em risco. Ele também foi condenado a 100 chicotadas, aplicadas em 4 rodadas de 25. Em 21 de julho, a expedição alcançou a foz do rio Platte, Nebraska, a cerca de 1.030 quilômetros de St. Louis. Em 30 de julho, o corpo acampou em um penhasco que chamaram de Council Bluff, perto do que hoje é Fort Calhoun. Em 3 de agosto, eles fizeram sua primeira reunião formal com líderes indígenas, reunindo-se com chefes das tribos Otto e Missouri. Embora as tribos esperassem armas de fogo, Lewis e Clark trouxeram medalhas e bandeiras com palavras de paz.
O esforço diplomático inicial, embora imperfeito, marcou o início de muitos encontros desse tipo. Pouco tempo depois disso, em 4 de agosto, um soldado chamado Moisés Reed desertou da expedição. Os capitães deram ordens para trazê-lo de volta, vivo ou morto. Ele foi capturado em 18 de agosto e duramente punido. Reed foi forçado a suportar a travessia da fileira, um ritual brutal de açoites, e foi formalmente expulso do corpo. No entanto, como a sobrevivência fora do grupo era improvável, ele foi autorizado a permanecer com eles durante o inverno. O corpo também sofreu sua primeira e única fatalidade em 20 de agosto, quando o sargento Charles Floyd morreu provavelmente devido a uma apendicite rompida. Ele foi enterrado com todas as honras em uma colina ao longo do Missouri, que agora leva seu nome. Logo depois, os homens realizaram uma votação informal para preencher o cargo de Floyd. O soldado Patrick Gass foi nomeado novo sargento. Na mesma semana, George Shannon, o mais jovem do corpo, sumiu ao buscar cavalos roubados. Felizmente, ele foi encontrado vivo logo depois. No dia 27 de agosto, a expedição montou acampamento perto da foz do rio James, dentro do território Yankton Sioux. Alguns dias depois, em 30 de agosto, Lewis e Clark se encontraram com os líderes em Yankton. Assim como as tribos anteriores, os Sioux esperavam receber rifles e álcool, itens que os capitães não forneceram. Eles convidaram os chefes Yankton para visitar o presidente Jefferson em Washington, buscando estabelecer confiança e definir o tom das futuras negociações. No início de setembro de 1804, o corpo de descobridores teve um momento de alívio quando o soldado George Shannon, que estava desaparecido há mais de 2 semanas, finalmente foi encontrado às margens do rio Missouri. Faminto e sem munição, Shannon sobreviveu a uma exaustiva provação de 16 dias. Seu retorno seguro foi um impulso muito necessário para o moral, enquanto a expedição continuava avançando para territórios desconhecidos, com os desaparecimentos aumentando. Em 20 de setembro, o corpo já havia avançado quase 2.100 quilômetros rio acima desde o ponto de partida original, chegando à região conhecida como Big Bend, no que hoje é o centro de Dakota do Sul. Poucos dias depois, em 25 de setembro, o grupo enfrentou sua primeira crise diplomática séria. Um confronto tenso com um grupo de Lakota Sioux, perto do que hoje é Pierre, quase resultou em violência. Graças às palavras ponderadas de Búfalo Negro, chefe mais velho dos Lakota, as tensões diminuíram e o derramamento de sangue foi evitado. Em outubro, desafios internos surgiram mais uma vez. No dia 13, o soldado Newman foi condenado por criticar a liderança. Essa foi uma infração grave que resultou em sua expulsão do corpo. Como o soldado Reed, Newman pôde ficar com o grupo até a primavera por segurança, mas perdeu oficialmente seu posto na equipe. A expedição finalmente chegou às terras do povo Mandan, no que hoje é o estado da Dakota do Norte. Nos dias seguintes, Lewis e Clark se reuniram com os líderes tribais das nações Mandan e Hidatsa. Vendo a necessidade de se estabelecer antes do inverno rigoroso do norte, os capitães escolheram um local em frente à principal aldeia Mandan e começaram a construir sua base de inverno. Chamaram-no de Forte Mandan em homenagem aos anfitriões. Dias depois, em 4 de novembro, o corpo tomou uma decisão fundamental que moldou o restante da jornada. Eles contrataram Toussaint Charbonneau, um comerciante de peles franco-canadense que vivia entre os Mandan, como intérprete. Mais significativamente, uma de suas esposas, uma jovem Lamichon grávida chamada nada menos que Sacagawea, também foi incluída. Sua língua, habilidades, conhecimento cultural e contribuições seriam inestimáveis. De agora até dezembro, a vida no Forte Mandan foi difícil, marcada por trabalho duro e sobrevivência. Os homens construíam o forte, caçavam búfalos para comida e peles, enfrentavam doenças do inverno e comerciavam com tribos nativas locais e visitantes. Às vezes havia tensões na tripulação, mas a disciplina se mantinha e a documentação científica seguia discretamente.
Lewis observava, registrava e coletava sempre que o tempo permitia. Em 24 de dezembro, após semanas de trabalho e frio intenso, o Forte Mandan foi concluído. No dia seguinte, o Natal trouxe uma pausa muito necessária. O corpo celebrou com os poucos luxos que tinham. Um pouco de comida especial, uma dose de rum e uma noite de música e dança dentro do forte recém-concluído. Foi um momento de calor humano e camaradagem no coração de uma terra gelada e desconhecida. O início de 1805 no Forte Mandan foi marcado por uma mistura de sobrevivência rotineira, dramas inesperados e um renovado senso de propósito enquanto o corpo de descobridores aguardava o fim do inverno. O ano começou com a equipe focada na caça e na criação de mapas detalhados do terreno explorado. Mas, à medida que as temperaturas caíam a níveis perigosos para a vida, chegando a 40 graus negativos em alguns momentos, tarefas rotineiras podiam se tornar fatais. Em 9 de janeiro, moradores de Knife River chegaram ao forte quase congelados. Naquela mesma noite, um dos caçadores do corpo e um jovem nativo não retornaram, o que levou a uma busca desesperada, mas sem sucesso. Com as chances de sobreviver a uma noite naquele frio parecendo pequenas, a esperança diminuiu. Contra todas as expectativas, o menino acabou sendo encontrado com vida por um grupo de busca Mandan, e o caçador desaparecido conseguiu voltar sozinho, de alguma forma. Esses episódios traziam perigo e tensão aos dias de inverno, que seriam silenciosos e frios. Nem todas as surpresas da estação vinham da natureza. No dia 14 de janeiro, Clark registrou um incidente que raramente entraria para os livros de história, mas que diz muito sobre o comportamento humano na fronteira. Vários dos homens haviam contraído doenças venéreas, provavelmente devido a relacionamentos com mulheres Mandan. Essas interações, românticas, comerciais ou outras, trouxeram uma camada muitas vezes ignorada de complexidade emocional e atrito cultural à história da expedição. A disciplina nas fileiras ainda causava conflitos de formas inesperadas. No dia 9 de fevereiro, o soldado Howard voltou depois do anoitecer e, em vez de pedir ao guarda para abrir o portão, escalou o muro do forte. Um nativo curioso que observava seguiu seu exemplo e também escalou o muro. A violação de segurança de Howard foi levada a sério. Ele foi condenado a 50 chicotadas, embora Lewis tenha decidido suspender a punição. Esse foi o último julgamento disciplinar formal da jornada. Porque 2 dias depois, em 11 de fevereiro, a expedição vivenciou um tipo de marco muito diferente. Sacagawea deu à luz seu primeiro filho, um menino chamado Jean-Baptiste Charbonneau. William Clark apelidou carinhosamente a criança de Pompeu, que logo se tornou querido pelo grupo. No início de abril, o inverno finalmente estava recuando. Em 7 de abril, o corpo arrumou o acampamento e prosseguiu. O barco de quilha, cheio de espécimes, mapas e relatórios para o presidente Jefferson, foi enviado rio abaixo com uma dúzia de homens. O restante do grupo permanente, o verdadeiro corpo do corpo, seguiu para o oeste, usando 2 barcos pirogas e 6 canoas escavadas à mão. Com o avanço da jornada até o fim de abril, a paisagem mudava muito. No dia 25 de abril, o grupo chegou à confluência do rio Yellowstone, um importante afluente do norte do Missouri. 2 dias depois, cruzaram para o atual Montana e começaram a ver de perto a grandiosidade do oeste inexplorado. Manadas de búfalos, contando dezenas de milhares, cobriam as planícies. Então, em 29 de abril, os homens se depararam com uma das criaturas mais temidas da fronteira, o urso pardo. Naquele dia, 2 grandes ursos foram avistados. Ambos foram baleados e feridos, e um deles chegou a atacar Meriwether Lewis, perseguindo-o por quase 100 metros. Felizmente, ele estava muito ferido e não pôde acompanhar. Lewis e seus homens conseguiram recarregar e abatê-lo. Embora esse urso em particular fosse relativamente jovem, pesando cerca de 140 quilos, a experiência reforçou a reputação do animal. E o corpo de descobridores talvez tenha aprendido a lição.
não mexa com o urso. Lewis comentou, com certa admiração, que era, abre aspas, impressionante ver os ferimentos que eles suportam antes de serem mortos. Enquanto caçadores nativos armados com arcos e armas de fogo ultrapassadas tinham todos os motivos para temer o urso pardo, Lewis acreditava que atiradores habilidosos poderiam lidar com a ameaça, embora agora soubesse por experiência própria que não era um desafio pequeno. Em maio, encontros do corpo de descobridores com o urso pardo tornaram-se regulares e angustiantes ao longo do rio Missouri. Essas criaturas enormes, que Lewis ingenuamente já pensou que poderiam ter a reputação exagerada, rapidamente provaram ser alguns dos animais mais perigosos de toda a América do Norte. No dia 5 de maio, perto do que hoje é Wolf Point, Montana, Clark e o caçador experiente George Drouillard abateram o maior urso pardo já visto pela expedição. Apesar de ter sido atingido por 10 balas, incluindo 5 nos pulmões, o animal ainda conseguiu nadar até a metade do rio antes de finalmente cair. 20 minutos depois. Ele nunca atacou, mas seus rugidos de dor e pura força de vontade deixaram uma impressão duradoura. Lewis o chamou de um animal de aparência absolutamente impressionante. E naquela noite, todos dormiram um pouco mais cautelosos. No dia seguinte, em 6 de maio, Lewis teve uma mudança de perspectiva. Perto do rio Milk, ele escreveu sobre os ursos em termos de posse e domínio, referindo-se a eles, meio sério e meio sarcástico, como cavalheiros. Para Lewis, essa palavra tinha peso. Para Lewis, cavalheiros eram donos de terras. Assim, os ursos pardos reinavam nas planícies de álamos e margens do rio como reis. Em 11 de maio, essa realeza quase tirou a vida de um dos seus. O soldado William Bratton, em recuperação de uma infecção na mão, recebeu permissão para caminhar pelo rio e tomar ar fresco. O que ele não esperava era ser atacado por um urso pardo. Embora Bratton tenha atirado nele uma vez, o animal ferido o perseguiu por centenas de metros. Bratton retornou inteiro, mas por pouco. Lewis liderou uma busca e achou o rastro do urso. Eles o seguiram pela vegetação densa até achar o animal vivo, escondido em uma toca que cavou, mesmo com a bala atravessando seus pulmões. Foram necessários mais 2 tiros na cabeça para acabar com ele. Experiências constantes como essa começaram a desgastar os homens. Aspas, esses ursos serem tão difíceis de morrer nos intimida a todos, escreveu Lewis em seu diário. Confesso que não gosto desse cavalheiro e prefiro enfrentar 2 índios a um urso. Embora essas palavras estivessem carregadas de bravata, a declaração de Lewis trazia um medo real. Esses ursos pardos simplesmente não caíam facilmente. E alguns dias depois, em 14 de maio, os ursos pardos atacaram novamente. 6 caçadores experientes atiraram várias vezes em um urso que avançava, mas acabaram sendo perseguidos separadamente ao se dispersarem. Um mergulhou no rio para fugir. Outro pulou de um barranco de 6 metros. O ataque só terminou quando alguém acertou um tiro certeiro na cabeça do urso. Quando abriram a carcaça, encontraram 8 balas vindas de diferentes direções alojadas no corpo do urso. No mesmo dia, a natureza ainda piorou a situação. Uma tempestade de vento repentina virou um dos seus pirogues, jogando equipamentos cruciais, incluindo seus diários, no rio. Enquanto todos entravam em pânico, Sacagawea, calma, recolheu os suprimentos flutuantes e salvou o dia. Clark elogiou sua rapidez de raciocínio, registrando em seu diário como uma das muitas contribuições dela para a equipe. Em 26 de maio, ainda naquele mês, Lewis viu as Montanhas Rochosas pela primeira vez. A princípio, ele ficou emocionado. Esse era o destino pelo qual eles haviam se esforçado tanto para alcançar. Mas a realidade logo se impôs. Picos cobertos de neve surgiam à frente, sinalizando que desafios ainda maiores os aguardavam. Em 1º de junho, eles encontraram uma bifurcação inesperada no rio Missouri. Um braço seguia para o norte, o outro para o sul, e os homens votaram em qual deles deveriam seguir. Apenas Lewis e Clark acreditavam que a rota sul era a correta, mas o restante do corpo estava em dúvida.
No entanto, quando outra votação dias depois trouxe o mesmo resultado, a equipe simplesmente concordou em confiar no julgamento de seus líderes, e isso se mostrou a decisão certa. Em 13 de junho, um grupo de reconhecimento liderado por Lewis chegou às Grandes Cataratas do Missouri, prova de que eles ainda estavam no caminho certo. A partir daí, as coisas ficaram mais difíceis. Como não era possível navegar pelas cataratas, a equipe precisou carregar o equipamento por 18 milhas em terreno difícil. O transporte levou quase 6 semanas, testando a resistência e o moral de cada homem envolvido. No início de agosto, Sacagawea reconheceu por acaso uma formação rochosa de sua infância, a Pedra Cabeça de Castor. Isso mostrava que eles chegavam ao território Shoshone. No dia 12 de agosto, Lewis e 3 homens cruzaram a divisória continental em Lemme Pass, marcando um grande marco. Ao mesmo tempo, a remessa que eles haviam enviado anteriormente chegou ao presidente Jefferson em Washington. No dia seguinte, em 13 de agosto, Lewis encontrou um novo grupo de 60 guerreiros Shoshone. As tensões estavam altas, mas Lewis conseguiu demonstrar intenções pacíficas. Porém, a confiança não veio facilmente. Com as suspeitas em 16 de agosto, Lewis entregou seu rifle ao chefe Shoshone para mostrar sinceridade. Os demais homens imitaram o gesto e entregaram suas armas, atitude ousada que fortaleceu a aliança. Essa aposta deu certo de uma forma que ninguém esperava. No dia seguinte, em 17 de agosto, Sacagawea se reencontrou com seu irmão há muito perdido, Kamaue, que agora por acaso era um chefe Shoshone. Por meio de sua tradução e conexão pessoal, o corpo conseguiu negociar com sucesso os cavalos de que precisavam para atravessar as imponentes montanhas rochosas à frente. Em apenas alguns meses, o corpo passou de escapar da morte por ursos pardos a construir alianças frágeis, mas essenciais, com as nações indígenas. Era um equilíbrio entre força, diplomacia, perigo e sobrevivência. Mas, apesar de tudo, eles continuaram avançando, feridos, mas sábios e determinados. No início de setembro de 1805, o corpo de descobridores se viu aproximando da face leste das montanhas Bitterroot, perto do que hoje é Sula, Montana. Após semanas viajando por terrenos acidentados, eles foram recebidos pelo povo Sidarut Salish, também chamado Índios Flathead, que ofereceram aos viajantes um merecido descanso. Os Salish, em um acampamento de 33 cabanas, com cerca de 80 homens e 400 pessoas, receberam calorosamente a expedição. Nos 2 dias seguintes, a equipe de Lewis e Clark descansou, trocou por cavalos e reuniu forças para o que estava por vir. Esse breve descanso também se mostrou essencial, porque logo eles começaram o que se tornaria o trecho mais exaustivo de toda a jornada. A travessia das montanhas Bitterroot. Partindo de Travelers Rest, perto do que hoje é Lolo, Montana, o corpo mergulhou em uma cadeia de montanhas implacável. Por 11 dias difíceis, os homens avançaram com dificuldade pela neve, mal enxergando a trilha. Com poucos suprimentos e caça rara, eles tiveram que abater e comer alguns cavalos jovens para sobreviver. Quando finalmente emergiram em 22 de setembro, na planície Waite, no oeste de Idaho, a salvação veio na forma dos Nez Perce. Essa nação indígena acolheu generosamente os exploradores exaustos, oferecendo-lhes peixe seco e raízes cozidas. Mas dias de fome haviam enfraquecido o estômago do corpo. Quase todos ficaram doentes por comerem demais. No dia 26 de setembro, a equipe seguiu o rio Clearwater para o oeste e achou um local perto do atual Orofino para acampar e construir canoas. A recuperação foi lenta e o progresso atrasou enquanto os homens recuperavam as forças. Quando os barcos finalmente ficaram prontos, a expedição avançou novamente no início de outubro. Poucos dias depois, o grupo entrou no que hoje é o estado de Washington, onde o rio Clearwater encontra o rio Snake, perto das cidades atualmente conhecidas como Lewiston e Clarkston. Eles seguiram o rio Snake até o poderoso rio Columbia, chegando perto do que hoje é a região das Tri-Cities.
Dali, o rio Columbia virava para oeste, marcando a atual fronteira entre Oregon e Washington. Então, em 18 de outubro, através de uma névoa densa, Clark avistou ao longe o Monte Hood. Prova de que estavam se aproximando do oceano. Em 22 de outubro, eles chegaram às Cataratas Salilo, um perigoso trecho de 55 milhas de corredeiras e desfiladeiros que testaria suas habilidades de navegação e nervos. Ainda assim, eles seguiram em frente com determinação. No início de novembro, Clark escreveu uma frase otimista em seu diário. Grande alegria no acampamento ao avistarmos o oceano. Mas foi prematura. O que eles tinham visto era o amplo estuário do rio Columbia, não o mar aberto, e ainda faltavam 20 milhas para chegar. No dia seguinte, ondas fortes os obrigaram a acampar antes de seguir viagem. Nova tentativa em 10 de novembro foi novamente interrompida por condições adversas. Então, em 12 de novembro, uma tempestade violenta chegou. Granizo, chuva e ventos fortes castigaram o acampamento exposto deles, fazendo troncos caírem pela margem. Para proteger as canoas dos troncos, os homens enterraram todas, menos uma, sob pedras pesadas. Eles recuaram para o interior, aguardando a tempestade passar. Finalmente, em 15 de novembro, o tempo melhorou o suficiente para permitir uma passagem segura. Naquele dia, eles chegaram ao Pacífico e desembarcaram em uma praia de areia que chamariam de acampamento da estação. Eles ficaram lá por 10 dias caçando, trocando mercadorias com as tribos Chinook e Clatsop e explorando a costa ao redor. Em 24 de novembro, o corpo fez uma votação para decidir onde passar o inverno. Sacagawea e York tiveram direito a voto igual nessa decisão, um raro gesto de inclusão numa época que excluía mulheres indígenas e negros americanos dos processos decisórios. Seguindo o conselho das tribos locais, eles escolheram um local do outro lado do rio, no que hoje é o Oregon, onde havia mais caça disponível. A construção do Forte Clatsop começou em 8 de dezembro, perto da atual Astoria, e foi concluída até o fim do mês. No entanto, a chuva implacável do noroeste do Pacífico logo levou embora qualquer conforto. Choveu quase diariamente nos 3 meses de estadia deles, molhando roupas, suprimentos e o moral. Apesar das dificuldades, o corpo alcançou seu objetivo e chegou à beira do continente. Agora, tudo o que restava era dar meia volta e fazer a longa viagem de volta para casa. O ano de 1806 iniciou com grande empolgação na costa do Oregon. Poucos dias antes de janeiro chegar, os povos indígenas locais trouxeram notícias ao Forte Clatsop de que uma baleia havia encalhado em algum lugar ao sul. Esse evento inesperado trouxe um novo interesse ao inverno, até então rotineiro, do corpo de descobridores, que vinha sendo dedicado à finalização do forte, à celebração da virada do ano e à continuidade do comércio com as tribos vizinhas. Em 10 de janeiro, o capitão Clark e a maioria da equipe já havia voltado ao Forte Clatsop após visitar o local do encalhe da baleia. Enquanto o diário de Lewis trazia uma visão geral da viagem, foram os relatos de Ordway e Whitehouse que trouxeram alguns detalhes extras vívidos. Eles mencionaram que o grupo trouxe de volta grandes ossos da mandíbula e o que Ordway descreveu como ossos pretos, que ele achou bastante bonitos. Esses eram quase certamente pedaços de barbatana, longas tiras em forma de pente das bocas das baleias usadas para filtrar alimento da água do mar. Cada baleia podia carregar centenas dessas placas de quase 1 metro de comprimento, e elas teriam sido uma visão incomum para os homens da expedição. A gordura da baleia era ainda mais valiosa. A gordura, rica em calorias, proporcionava um alívio à dieta magra de inverno feita de alces e raízes. É muito provável que o óleo de baleia extraído dessa gordura tenha sido usado de forma prática nas lamparinas a óleo que o corpo trouxe, especialmente durante aqueles longos, escuros e chuvosos dias na costa do Pacífico. Assim como no restante da jornada, o corpo não desperdiçava a oportunidade de usar todos os recursos que conseguiam, especialmente quando se tratava de comida e combustível.
Em 23 de março de 1806, terminou o longo inverno no Forte Clatsop. O corpo queria voltar para casa, ansioso para relatar suas descobertas e refazer seus passos. Viajando de volta pelo rio Columbia, eles chegaram às Grandes Cataratas em 18 de abril. Aqui, eles esperavam comprar cavalos para a difícil viagem de volta pelas montanhas rochosas. Os nativos locais, no entanto, sabiam o quanto os homens estavam desesperados e pediram preços mais altos. No final, o corpo só conseguiu comprar 4 cavalos. Em 28 de abril, a expedição finalmente deixou o território do Oregon para trás e seguiu para o leste, acompanhando o rio Columbia, até encontrar o rio Snake, no atual sudeste de Washington. Poucos dias depois, em 3 de maio, foram surpreendidos por uma nevasca fora de época, mas conseguiram reencontrar o chefe Nez Perce e sua comitiva. Em 5 de maio, a expedição já havia chegado ao que hoje é Idaho e alcançado o rio Clearwater. No entanto, rapidamente ficou claro que eles haviam começado a viagem de volta cedo demais. A camada de neve nas montanhas Bitterroot ainda estava profunda demais para atravessar com segurança. Então, em 14 de maio, eles montaram acampamento no que hoje é a reserva Nez Perce e esperaram quase um mês para a neve derreter. Assim que as condições melhoraram, o corpo arrumou tudo em 10 de junho. Em 14 de junho, eles chegaram à beira das Bitterroots e, com a ajuda de 3 habilidosos guias, Nez Perce, conseguiram cortar centenas de milhas do trajeto. Em 29 de junho, a expedição atravessou para o oeste de Montana pelo Passo Lolo. Em 3 de julho, o corpo decidiu se dividir em 2 equipes para explorar mais terras no caminho de volta. Lewis liderou um grupo descendo o rio Missouri, enquanto Clark levou o outro pelo rio Yellowstone. Ambos os grupos se dividiriam em destacamentos menores para explorar várias áreas. Em 25 de julho, Clark chegou a uma formação rochosa no rio Yellowstone e a chamou de Pilar de Pompeu, em homenagem ao filho de Sacagawea. Clark gravou seu nome e a data na rocha, uma marca física rara e duradoura de toda a jornada. Apenas um dia depois, em 26 de julho, o grupo de Lewis enfrentou sérios problemas. Enquanto viajavam a cavalo, eles cruzaram com um pequeno grupo de guerreiros Blackfeet. Aquela noite passou sem incidentes, mas pela manhã as tensões aumentaram. 2 Blackfeet tentaram roubar armas e cavalos, e na escaramuça que se seguiu, ambos foram mortos. Temendo retaliação, Lewis e seus homens cavalgaram intensamente por quase 24 horas para escapar. Enquanto isso, o grupo de Clark teve uma jornada bem mais tranquila. Em 2 de agosto, eles reencontraram o rio Missouri e adentraram a atual Dakota do Norte. Mas no dia 11 de agosto, a sorte de Lewis acabou. Ele foi acidentalmente baleado nas nádegas por um de seus próprios homens. Finalmente, em 12 de agosto, os 2 grupos se reuniram perto da foz do rio Knife, no oeste da Dakota do Norte. 2 dias depois, foram recebidos novamente pelas tribos Mandan e Hidatsa. Em 17 de agosto, o corpo se despediu de Charbonneau, Sacagawea e do pequeno Jean-Baptiste, que ficaram com os Mandans. Clark chegou a propor criar o menino como filho, mostrando os laços profundos criados durante a jornada. Viajando a favor da correnteza, o corpo fez um tempo impressionante, cobrindo mais de 110 quilômetros por dia. A jornada terminou em 23 de setembro de 1806, quando o corpo de descobridores retornou a St. Louis. A jornada de 8.000 milhas deles levou 2 anos, 4 meses e 10 dias. Eles mapearam vastas extensões do continente, fizeram o primeiro contato com dezenas de nações indígenas e retornaram com registros detalhados da vida vegetal, espécies animais e geografia nunca antes documentados por americanos. Meriwether Lewis retornou a Washington, Distrito de Colômbia, em 28 de dezembro. E no final de fevereiro, o presidente Jefferson o nomeou para servir como governador do território da Alta Louisiana. Um novo capítulo para um homem que viveu uma das maiores aventuras da história americana. Mas um novo capítulo para o país como um todo.
O alcance total do que Lewis e Clark realizaram em sua expedição é difícil de catalogar completamente. Os registros que eles mantiveram, as plantas e animais que documentaram e os mapas que criaram ajudaram a transformar os limites conhecidos dos jovens Estados Unidos. No entanto, além dos grandes marcos e avanços científicos, a jornada também foi repleta de conquistas mais silenciosas, momentos de resiliência, de troca cultural, de descobertas tanto grandiosas quanto sutis. Essas histórias paralelas, muitas delas ofuscadas pela grandiosidade da expedição, ainda merecem ser apreciadas pelas formas como moldaram as décadas que se seguiram. Um dos principais objetivos do presidente Thomas Jefferson para o corpo de descobridores era justamente obter conhecimento em primeira mão sobre as nações indígenas que viviam no recém-adquirido território da Louisiana e além. Não era só uma missão científica, mas também política. Jefferson queria que Lewis e Clark deixassem claro que o governo dos Estados Unidos da América reivindicava essas terras do interior e que todas as nações indígenas deveriam reconhecer a autoridade do grande pai em Washington. Essa mensagem deveria ser transmitida tanto com diplomacia quanto com uma demonstração de força. Para isso, o corpo levava diários de couro para registrar interações com tribos e carregava mercadorias para troca, como miçangas, espelhos, agulhas, metais e fitas, como gestos de boa vontade. A expedição encontrou dezenas de grupos nativos, a maioria acolhedora e generosa com seu conhecimento. Eles ajudaram a guiar o corpo, trocaram alimentos e suprimentos e compartilharam detalhes sobre a paisagem. Ainda assim, nem todo encontro foi pacífico. Um momento tenso ocorreu em 25 de setembro de 1804, quando a expedição chegou às terras dos Teton Sioux, no atual centro de Dakota do Sul. Os Lakota, liderados por Búfalo Negro e o partidário, pararam o corpo e exigiram presentes em troca da passagem. O capitão Lewis, interpretando mal a situação, insultou o partidário ao dar presentes primeiro para Búfalo Negro. Esse erro quase causou um confronto violento. Em certo momento, os guerreiros Lakota agarraram um dos barcos do corpo e se recusaram a soltar. Espadas foram sacadas, mosquetes foram erguidos. Só o raciocínio rápido de Búfalo Negro acalmou a situação. O corpo acabou seguindo viagem depois de melhorar sua oferta com mais mercadorias de troca e uma garrafa de uísque. Um impasse semelhante aconteceu novamente quando o corpo tentou partir. Mas algumas tragadas de tabaco evitaram que a situação saísse do controle. Com o tempo, a expedição compreendeu melhor várias culturas nativas que encontrou. Eles aprenderam sobre tradições, línguas, estruturas familiares, crenças espirituais e normas sociais. Alguns costumes chocaram os homens, como casamentos arranjados envolvendo meninas jovens, ou a prática, em certas tribos, de casar com várias esposas, às vezes até com as próprias irmãs. Eles presenciaram rivalidades entre tribos e evidências de guerras antigas. Os Sioux, por exemplo, se gabavam abertamente de terem exterminado várias tribos vizinhas, como os Cahokia e os Missouri. A expedição não se limitava às questões políticas e diplomáticas. Incluía também o empreendimento científico citado. Eles registraram o terreno, mapearam sistemas fluviais e criaram mais de 140 mapas, muitos usados por anos após o retorno deles. As observações deles lançaram as bases para a eventual expansão dos Estados Unidos até o Pacífico. O corpo documentou mais de 200 plantas e animais até então desconhecidos, pelo menos para os euro-americanos. Entre as criaturas que eles descreveram pela primeira vez estavam o urso pardo, o antílope, a raposa veloz e o veado mula. Eles também escreveram sobre aves como o tetraz grande das ságrias e o pica-pau de Lewis, anfíbios como o sapo ocidental e répteis como o lagarto cornudo e a cascavel ocidental. Nos rios por onde viajaram, eles identificaram espécies como o bagre azul e o esturjão branco. A vida vegetal era tão importante quanto para a expedição. Lewis coletou centenas de amostras botânicas, embora muitas tenham sido perdidas devido a enchentes ou outros incidentes. Ainda assim, cerca de 237 de suas amostras sobreviveram,
e agora estão preservadas em coleções do Herbário da Filadélfia. Incluem espécies hoje conhecidas como equinácea roxa, baga de búfalo, rosa selvagem, pinheiro ponderosa e linho azul. A Sociedade Filosófica Americana patrocinou o lado científico da expedição. Antes de partir, ambos os capitães foram instruídos em diversas áreas, como astronomia, mineralogia e etnologia. Ao retornarem, já haviam contatado mais de 70 tribos indígenas americanas, registrado dezenas de dialetos regionais desconhecidos e coletado dados para ocupar cientistas e estudiosos por gerações. A jornada continuou influenciando o corpo mesmo após seu retorno para casa. Patrick Gass, um soldado da expedição, foi o primeiro a publicar um relato da viagem em 1807. Em 1814, uma edição mais completa foi editada por Nicholas Biddle e publicada na Filadélfia. Mas mesmo assim, não era a história completa. Somente nos últimos anos, a documentação completa foi compilada e disponibilizada ao público. Quando Lewis e Clark saíram da trilha em setembro de 1806, eles já haviam percorrido mais de 13 mil quilômetros e mudado o curso da história americana. Eles trouxeram mais do que espécimes e mapas. Era um retrato mais completo e intricado de um continente vivo em complexidade, beleza e contradição. A jornada deles marcou um momento em que os limites do mundo conhecido se abriram amplamente e suas pegadas deixaram um rastro não apenas pelo solo do oeste americano, mas também profundamente na memória coletiva de uma nação em crescimento. A terra, o povo, a vida selvagem e o desconhecido. Tudo isso agora, pela primeira vez, foi reunido em uma única narrativa abrangente de exploração. Enquanto o Largo Missouri os levava para casa no trecho final, o trabalho deles ainda não havia terminado. Nosso trabalho estava longe de terminar. Mas, por um breve momento, eles fizeram o que poucos haviam feito antes deles. Eles haviam adentrado o vasto desconhecido e retornado para contar a história. O que eles iniciaram, o que Lewis e Clark iniciaram, repercutiria por todo o continente dos Estados Unidos da América por gerações futuras.